Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Recebi aqui o nosso primeiro convidado. Daqui a pouco eu converso com o deputado estadual Gelen Diniz, do Partido Progressista. O partido do deputado, PP, agora está mais forte na Assembleia Legislativa porque conta com mais um deputado. Antes eram 2, agora são 3 parlamentares no Legislativo Estadual. Com a vinda do deputado Andy Lima, o PP ficou mais forte. Daqui a pouco nós vamos falar desse tema, falar também de outros assuntos relacionados ao mandato do deputado, ele que é um dos mais articulados da oposição e é um crítico contundente do governo do PT e também recebe muita pancada. A gente vai falar desse assunto já já. Os debates na Assembleia, como sempre, muito acalorados. Antes de chamar o deputado, deixa eu dar um recado aqui. Deixa eu abraçar aqui os amigos lá da Copserge. Olha, a Copserge é uma cooperativa que fornece mão de obra terceirizada para o mercado de trabalho e que há 16 anos é sinônimo de dignidade e respeito ao trabalhador. Além de oferecer trabalho e remuneração aos cooperados, a Copserge mantém diversas ações sociais nas áreas de educação, saúde e lazer, e os cooperados da Copserge são verdadeiros exemplos de pessoas que mudaram de vida através do cooperativismo. Veja. Juntos somos mais fortes. Eu morava de alugado e conheci a Copserge, minha irmã me indicou. E hoje estou lá trabalhando e agradeço muito a Deus que por lá que eu consegui a minha casa. Bati em várias portas, ninguém queria me dar a oportunidade, a Copserge me deu a oportunidade. E hoje eu consegui reconstituir minha vida e minha família através da Copserge. Significa muito para mim, que moro na zona rural. Ela entrou no momento certo, foi quando eu entrei de 18 anos e consegui um emprego na Copserge. Ela abriu as portas para mim e hoje eu estou empregada. Em certo momento da minha vida, conheci a droga e a bebida. Fiquei totalmente desacreditado pela sociedade, pela minha família, quando a Copserge me deu a oportunidade. Cooperativa Copserge, lugar de gente feliz. Olha, a Copserge está há 16 anos atuando no Acre. A Copserge é o lugar onde o cooperado vale ouro. E agora eu convido o deputado estadual Gelen Diniz. Por favor, deputado, venha para cá. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Por favor. Obrigado. Então, deputado, o Partido Progressista, o seu partido, agora tem 3 parlamentares na Assembleia Legislativa. Com 2 já fazia barulho. Agora, com 3, o que é que muda no dia a dia do parlamento, nos debates principalmente? Rogério, eu inicialmente quero agradecer o convite, estar aqui mais uma vez, essa oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho. E como você disse, o partido ele cresceu. Tinha somente o deputado Nicolau Júnior e o Gelen Diniz, agora o deputado Andy também saiu do PR e veio para o Partido Progressista. Isso aí influi no tempo, que é tempo de tribuna. Tempo de tribuna que a liderança tem para falar. Cada deputado representa 2 minutos e meio. Então agora a gente vai ter 7 minutos e meio. Também na formação das comissões, a próxima vez que for formar as comissões, o partido ele vai pleitear presidência de comissão, vice-presidência, vai ter mais condições de pleitear a participação em comissões importantes na casa. O senhor falou aí do tempo de tribuna que vai aumentar. O senhor já usa todo o seu tempo de tribuna para fazer oposição cerrada. Quer dizer, esse tempo a mais que o senhor vai ter, certamente as críticas ao governo vão aumentar. Rogério, isso é importante, você dizer que a gente critica bastante o governo, mas eu quero deixar claro que quando nós fazemos uma crítica ao governo do PT, seja ele estadual, seja ele em nível federal, a gente tem aquela responsabilidade de fazer uma crítica fundamentada, uma crítica, na maioria das vezes, mostrando uma solução, ou pelo menos aquilo que nós entendemos que é a solução para o problema apresentado. Não é simplesmente fazer oposição porque não somos da base do governo, não. A gente traz os problemas que a população nos traz e cobra soluções do governo. E tem também a bancada governista para fazer a defesa, evidentemente, e tem feito. E como é que o senhor avalia, já no seu 2º ano de mandato, esse debate e essa guerra, que na verdade a gente tem visto, pelo momento político que o país atravessa, muitas vezes a coisa fica muito tensa ali no parlamento. Mas apesar de, em alguns momentos, alguns deputados se excederem, falar um pouco mais alto, eu tenho observado desde o início que há um respeito muito grande, as falas nunca vão para o lado pessoal, é sempre com relação às ações, com relação ao partido. Por exemplo, eu critico muito a atuação do Partido dos Trabalhadores, mas sem criticar o colega
da base do governo. Né? Às vezes eu critico o posicionamento dele, digo, olha, nesse caso Vossa Excelência está defendendo algo indefensável. Né? Mas eu acredito que há um respeito mútuo, tanto da oposição com relação aos governistas, como o contrário. Isso é bom para o parlamento e para o nível dos debates. Eu tenho acompanhado os debates e vejo também que o senhor recebe críticas em função do partido que o senhor é filiado, o Partido Progressista, que tem sido citado aí nos escândalos da Operação Lava Jato, nesse caso, que querem confundir o partido com o parlamentar, muito embora haja muita coisa em comum. Como é que o senhor se posiciona? O que eu observo quando recebo críticas nesse sentido é que a base governista não tem o que falar do parlamentar, do deputado Gerlen Diniz, nem dos demais deputados da oposição. Então eles tentam procurar um tema para desgastar o parlamentar, citando o exemplo da executiva nacional. Né? O partido em nível nacional tem problemas realmente, e eu sempre defendi as apurações, ao contrário dos defensores do Partido dos Trabalhadores, que defendem os acusados até o último, né? Inclusive condenados no Supremo Tribunal Federal. Para eles, são heróis do povo brasileiro. Não, a postura do deputado Gerlen Diniz é justamente o contrário. Se errou, que seja investigado, que seja punido, que perca o mandato, né, que haja uma lavagem realmente, como o próprio nome da Operação Lava Jato diz, que haja uma lavagem no executivo, no legislativo, que o país melhore ao final de toda essa tormenta. Como é que o senhor avalia, deputado, o impacto disso tudo na realidade política local? Esse ano é um ano de eleição, o senhor compõe a bancada de oposição na Assembleia e está também observando esses movimentos. Já dá para dizer se a situação vai ajudar ou não a oposição? Olha, o momento, Rogério, ele é ruim para todos os políticos, porque esse desgaste que há em Brasília, isso aí reflete até num vereador do mais longínquo município. A população ela está desacreditada totalmente na política e não pode, isso não pode acontecer. Né? Que sejam tiradas aquelas pessoas que cometeram erros, que têm má índole, mas nesse meio há muitas pessoas dignas, pessoas honestas, pessoas que trabalham, né, funcionários públicos, pessoas aposentadas, que têm família. Quando a população generaliza, algumas pessoas, não todos, generaliza dizendo que todos são iguais, esse é um erro muito grande, porque eles são representantes da sociedade. E para todos serem iguais é porque a sociedade estaria toda igual, e não é assim. Na sociedade tem classes, tem pessoas de bem, pessoas que cometem delitos, né, então, mas há um desgaste. E quem vai enfrentar esse desgaste principalmente são as pessoas que vão disputar a eleição agora. Os vereadores que vão para a reeleição, né, vão ter uma dificuldade muito grande com o eleitor. Em 2018, ainda está um pouco longe, acredito que essa operação já terá chegado ao fim, né, que o país já terá melhorado, já terá saído desse impasse que é atualmente, porque atualmente não há governo, né, a presidente não consegue governar. Eu espero que haja uma votação e que se decida, e que o país, a partir daí, comece a voltar para o caminho certo. Deputado, o senhor, além de usar a tribuna com frequência, tem também alguns projetos de lei e propostas de emenda constitucional tramitando na casa que são polêmicos. Por exemplo, o projeto de emenda constitucional que pede o fim das pensões para ex-governadores aqui no Acre. Como é que está o andamento desse projeto? Bem lembrado por você, Rogério, essa questão do fim das aposentadorias, isso aí é algo que a população quer, a população não aguenta mais. Eu considero isso uma imoralidade. O trabalhador comum tem que trabalhar uma aposentadoria do homem da cidade, o homem que vive na zona urbana, 35 anos, a mulher 30 anos, e ainda tem que ter um limite de idade para poder aposentar. Enquanto isso, um governador no estado do Acre, em um mandato de 4 anos, ou se assumir de forma efetiva, seja por 6 meses ou 3 meses, né, não importa o tempo, se assumir de forma efetiva, se aposenta com salário integral. Eu acho um erro, isso aí já foi extinto no passado, né, foi trazido pelo então governador Jorge Viana, que ressuscitou as pensões para ex-governadores, e sempre eu chamo meus colegas parlamentares e digo a eles, podemos fazer a diferença nisso. O plano nacional só podemos optar, mas isso aqui não, é um assunto do interesse local. Isso aí gera uma economia para o Estado que está passando dificuldades, né, que inclusive ouvimos do presidente do Fundo de Aposentadorias aqui do Estado do Acre, né, que talvez não tenha mais condições de pagar os aposentados no final do ano. Então temos que apertar, temos que cortar gastos, e isso é um exemplo. Outro exemplo seria o governo fazer uma reforma administrativa. Cortar secretarias, cortar cargos comissionados, as famosas SECs. O governo anunciou aí esse arroxo fiscal, no caso, junto à própria gestão para economizar. Só concluindo, Rogério, sim, perdão, com relação a essa proposta de emenda constitucional, eu apresentei sim, no início do ano, mas não avançou ainda. Né, não teve reuniões, foi a comissão especial para analisar, foi coletados os nomes, mas ainda não reuniu, então depende muito de uma construção.
para a gente acabar com essas pensões depende do governo. Se for do interesse do governo do Estado acabar, acaba-se, porque a base governista é maior na casa e segue a orientação do governo. Mas vamos continuar tentando. É só para a gente já passar adiante, deputado, essa articulação da bancada de oposição, porque às vezes um ou outro deputado de oposição quer apresentar um projeto, precisa do apoio dos colegas e tem uma certa dificuldade. Como é que está esse diálogo? Tem que ser construído, né? Nós da oposição temos mais dificuldade, nós somos apenas 8 deputados na oposição. Então, para apresentar a proposta, nós conseguimos as 8 assinaturas, mas para desenvolver, para aprovar, depende do governo. E quando o tema é polêmico, até mesmo um requerimento, como eu apresentei um requerimento na casa, solicitando a presença da senhora Márcia Regina, para esclarecer aquela questão daquela mensagem ameaçadora que ela assumiu que foi ela com o celular do governador, mas o requerimento foi reprovado, não passou. A base não permitiu que ela viesse dar explicações. Isso é muito perigoso, porque quando um secretário, uma autoridade não vai à Assembleia dar explicações, quem fica desacreditado não é o deputado que apresentou o requerimento, é o Poder Legislativo, porque ele está atuando como legislativo. Então é uma faca de 2 gumes, né? E naquele momento eles entenderam que não era do interesse do governo ela ir lá dar essas explicações, né, que teve inúmeras, isso aí foi tema nacional, né, não ficou restrito aqui ao estado do Acre, né, saiu inclusive, salvo engano, no Jornal Nacional, né, uma secretária ameaçando aqueles que têm cargos comissionados, aqueles secretários, que se não comparecerem na próxima vez serão demitidos. Deputado, o senhor tem sido comentado, o seu nome tem sido colocado como um possível candidato a prefeito de Sena Madureira nas eleições desse ano. Como é que está essa articulação? Rogério, Sena Madureira é minha cidade natal, né? Desde sempre eu tive esse interesse em administrar o meu município. Por quê? Porque já vi várias administrações, já fui vereador no município, sei que é possível fazer com honestidade, com transparência. Eu acredito que dá para fazer apesar da crise. Então pus meu nome à disposição, sim. Sou da oposição. E outros 2 candidatos também lançaram os nomes. No caso, a ex-prefeita Tonha Vieira e o empresário Mazinho Serafim, que é ex-deputado. Chegou um momento, no desenvolvimento dos nomes, com as pesquisas nas mãos, que eu me sentei com o Mazinho Serafim, né, ex-deputado, mostrou os dados, nós conversamos, ele melhor nas pesquisas que eu. Digo, olha, eu não vou ser empecilho para a união da oposição de maneira nenhuma. Então, temos uma aliança, Partido Progressista e PMDB. Hoje está cotado o nome do Mazinho Serafim com o nosso apoio. Mas nada impede que amanhã seja o inverso, seja o nome do deputado Gerlen Diniz, concorrendo para prefeito em Sena, com o apoio do PMDB. Nada impede. O que vai decidir é o momento. Agora temos que trazer também o PSDB junto, né? Porque se dividirmos em Sena Madureira, vamos perder mais uma vez a eleição. Isso aí é como 1 mais 1 são 2. E eu tenho trabalhado por essa união. Eu não sou obstáculo para a união, de maneira nenhuma. Agora eu acho que temos que lançar um nome competitivo, um nome que possa ganhar a eleição. Por isso que eu não defendo o nome da ex-prefeita, que já disputou várias eleições, né, que acredito que nesse momento não é o melhor nome. E, na sua opinião, qual seria o critério para a escolha desse nome único?